Boa tarde, amados irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Bem, vamos falar aqui um pouco do Evangelho de hoje, fazer uma pequena reflexão no Evangelho de hoje, e está muito interessante, né? Afinal de contas, todo o Evangelho é interessante, mas tem uns assim que chama mais atenção a cada dia, né? E Jesus aqui está pedindo, cobrando de nós que nós tenha fé, que nós acredite mais no Senhor. E veja bem, no Evangelho de hoje que está lá em São Marcos, capítulo 7, no versículo do 21 ao, ao 43. Vamos fazer uma pequena reflexão aqui para ver o que Jesus está falando aqui nesse Evangelho, para ver o que acontece nesse Evangelho. Então vamos lá começar. Primeiro no Evangelho de hoje, que acontece a cura da filha de Jairo e da mulher que tem um sangramento. E há 12 anos ela tem esse sangramento. Então vamos lá começar. Jesus, né, ao sair de uma margem para outra margem, uma multidão, ao saber disso, acompanha Jesus ou se desloca para lá. Porque sempre era assim, sempre que Jesus ia a algum lugar, que ele ia a algum lugar e que as pessoas estavam cientes de que ele ia para aquele lugar, muita gente se dirigia àquele lugar para receber cura, para receber um milagre. E foi isso que aconteceu quando Jesus se deslocou para outra margem. Então vamos lá. Na beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga chegando, que era o Jairo, Jairo chegou, ele chegou vindo da casa dele, ele chegou e ele se lançou aos pés de Jesus. Ele veio falar para Jesus que na casa dele, a filha dele estava mal. Então, o que acontece aqui? Ele diz, Jesus, a minha filha está muito, muito mal, ela está nas últimas, Jesus. Minha filha está mal, está nas últimas. Vem, Senhor, impõe as tuas mãos, apenas impõe tuas mãos sobre a minha filha e vem curar ela. E Jesus ali, naquele momento, naquela multidão, aquele tumulto ali, muita gente ali procurando para receber cura, milagre e tudo. E foi passando, e o tempo foi demorando. Só que Jairo ele ficou agoniado naquele momento, porque ele ficou pensando assim, Jesus está demorando demais para ir curar minha filha não vai resistir, ela vai morrer. Então Jesus ele foi com ele e grande multidão e seguia. E quando Jesus seguia, havia ali também uma mulher no meio do caminho, inclusive essa mulher que é a mulher que estava com sangramento, ela sabia que Jesus ia passar também. Então ela disse assim, Jesus vai passar, eu vou ficar aqui, de tucaia, como fala o matuto, vou ficar aqui porque na hora que ele passar aqui, é hoje que eu recebo minha cura. Olha o pensamento dela aqui, olha o pensamento. Olha o que é uma fé. Olha que fé grandiosa. Ela pensou assim, Jesus vai passar aqui. E se eu tocar pelo menos na orla do manto dele, eu serei curada. Olha só que grande fé dessa mulher. Então ela ficou ali esperando, e quando Jesus foi passando, ela tocou na orla do manto dele. Quando ela tocou na orla do manto dele ali, naquele momento, havia várias pessoas ali, né? E ela já desesperada há 12 anos ela esperando essa cura. Então ela disse, é hoje. É hoje eu vou tocar na orla do manto dele. Se eu tocar pelo menos na orla do manto dele, eu serei curada. Então ela ouviu falar que Jesus ia passar. Foi o que aconteceu, né? Se dirigiu para lá. Foi o que fez. Ela tocou na orla do manto dele. E ela dizia consigo mesmo, se eu tocar pelo menos na orla do manto dele, eu serei curado. Ora, no mesmo instante que ela tocou, ela foi curada. Mas o que aconteceu aqui? Jesus ele percebeu imediatamente que dele saiu uma força. E ele ali começou a perguntar, quem me tocou? Quem me tocou? Só que a multidão ali dizia assim, Jesus, uma multidão dessa, comprimida ali, nesse aperto, muita gente te tocando, Senhor. E tu vem perguntar quem te tocou, Senhor. E ele continuou perguntando, quem me tocou? Quem me tocou? Alguém me tocou. Por quê? Porque na hora que ela tocou nele, na orla do manto dele, ele sentiu que dele saiu uma força. Que essa força exatamente foi a força que saiu dele que curou a mulher. Então vamos continuar aqui.
Ele perguntando quem tocou e ninguém queria dizer porque a multidão era grande e a mulher ali e tal. Mas ele queria saber quem tocou ele porque ele sentiu a força, ele percebeu, né? Jesus não é menino, Jesus era inteligente. Afinal de contas, Jesus é Deus. Então, tudo que tudo que há, que acontece no mundo, ele sabe. Ele sabe dos nossos pensamentos, ele sabe do que nós estamos pensando, ele sabe até mesmo o que nós vamos pensar antes mesmo de nós pensar. Então Jesus ele já sabia de tudo. Então vamos lá. Quando a mulher tocou na hora do manto dele, ela disse: "Fui eu". Ela foi se arrastando, ele continuou caminhando, ele ia se arrastando ali pelo chão. Ela disse: "Fui eu. Fui eu que te toquei". Ela já lançada aos pés dele, disse: "Fui eu que te toquei". Então Jesus disse assim, ele diz assim: "Filha, a tua fé te salvou". É para você entender aqui, vamos ver, entender bem aqui, que o que nos salva é a nossa fé. Então, se nós não tiver fé, nós somos apenas uma caixa vazia. Uma caixa vazia que está no meio da rua, que todo mundo chuta. Nós precisamos ter fé. Precisamos se apegar à nossa fé e acreditar que Deus realmente existe. Acreditar que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Está vivo. Está no meio de nós. Nem eu, nem você, nem ninguém tem o poder de ver Ele. Por quê? Porque Ele é Deus. E nós só vamos poder ver Ele quando Ele vier para fazer o julgamento final. Mas a nossa fé não pode morrer diante de Deus. A nossa fé tem que continuar viva, independente de ver Ele ou não. Porque fé é isso, vai dizer lá em Hebreu 11. Fé é isso. Se trata a respeito de uma coisa que você não vê. É você acreditar em Deus mesmo que você não veja. Você não vê Deus. Você não vê o Espírito Santo. Da mesma forma é o vento. Você não vê o vento, mas você sente. Você sente aquela brisa batendo no seu rosto. Então, Deus é da mesma forma. Você não vê, mas Ele está presente. Você sente. Você sentiu amor. Você sentiu arrepio no seu corpo. Ali é Deus. Mas aqui continua, depois que ele curou essa mulher, continuou, porque ainda faltava uma pessoa para ser curada, a filha de Jairo, né? Então vamos lá. Enquanto ainda falava, né? Chegou alguém lá da casa de Jairo e disse assim: Jairo, a tua filha, ela morreu. Pronto, ela morreu. Por que é, Jairo, que tu fica aí nos pés de Jesus, lamentando? Não perturbe mais o mestre, não incomode mais o mestre, a tua filha já morreu, não tem mais jeito. Só que Jesus ouviu esse sussurro no ouvido de Jairo. Então o que aconteceu quando ele ouviu esse sussurro no ouvido de Jairo? Jesus, ao ouvir esse sussurro, essa pessoa dizendo que vinha da casa de Jairo, deu o recado para ele que a filha estava morta, que ele não incomodasse mais o mestre, porque a filha estava morta. Jesus falou assim, ó, não temas, crê somente. Então Jesus não permitiu que ninguém fosse acompanhando ele. Ele permitiu apenas que essas pessoas acompanhassem ele. Tiago, Pedro, Tiago e João, que é irmão de Tiago. Acompanharam ele. Então, ao chegar na casa do chefe da sinagoga, né? Ele viu o pessoal todo alvoroçado, aquela agonia, todo mundo chorando, né? Certamente os familiares chorando, dizendo ela morreu, a mãe dizendo ela morreu. Jairo também já foi chegando, porque estava lá onde Jesus estava. E com essa demora toda, já foi chorando também, dizendo ela morreu, ela morreu. E Jesus viu aquele alvoroço. Ele acalmou a multidão e disse assim: Olha, a menina não está morta. Ela apenas adormeceu. E Jesus pediu para que todo mundo saísse dali, se retirasse do quarto dela. Porque quando Jesus chegou lá, ele subiu para o quarto da menina. Mas ele pediu que todos se retirassem dali. Apenas o pai e a mãe da menina ficou ali e os discípulos que andavam com ele. Saindo todo mundo, Jesus, ele se dirigiu à menina, ele chegou, pegou na mão da menina, e ao pegar na mão dela, ele disse assim, Talita cum, que quer dizer, menina, levanta. Ele disse, Talita cum,
ordeno-te, levanta-te. Imediatamente, está dizendo a palavra aqui, imediatamente a menina, ela levantou-se e pôs-se de pé. Está dizendo a palavra aqui, Jesus pegou na mão da menina e disse, Talita cum, levanta-te, eu ordeno-te. Imediatamente, está dizendo a palavra, a menina se levantou e pôs-se de pé a caminhar. Olha só como Jesus é poderoso. O que o Evangelho vem ensinar para nós hoje é que nós não podemos duvidar da nossa fé. Nós não podemos duvidar de Deus. Não podemos duvidar do poder de Deus, da glória de Deus que existe. Perdão. Não devemos duvidar da força de Deus. Não devemos duvidar da existência de Deus. Deus existe. Deus é poderoso. Deus, ele cura, ele faz milagre. Nós só precisamos acreditar, acalmar o nosso coração, manter a nossa fé viva. Amém? E assim aconteceu nesse evangelho. Há essas duas curas. A da mulher com sangramento, que foi estancada e curada, e da menina, filha de Jairo, né? Talita cum, levanta-te, menina. E ela levantou imediatamente, pôs-se de pé e saiu caminhando. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ordeno também que a você que está ouvindo esse vídeo no Evangelho de hoje, medite o Evangelho de hoje e coloca a tua fé nas alturas. Se você que está ouvindo que está vendo esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, se a tua fé estava balançada até hoje, eu ordeno em nome de Jesus que a tua fé se levante. A tua fé se levante porque Deus existe. Deus cura. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na minha e na sua vida. Toma posse desse evangelho de hoje. E diga assim, Senhor, eu tenho fé, mas aumenta a minha fé. Aumenta ainda mais a minha fé, Senhor. Para que ela não se abale por qualquer coisa. Para que eu acredite em Ti, Senhor, cada vez mais. Amém? Se você chegou até aqui no final desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo notificações importantes como essa, sobre a palavra de Deus, sobre o Evangelho. Nós não podemos viver sem o Evangelho, é o nosso alimento espiritual diário. Nós precisamos ler o Evangelho todos os dias, ser conhecedor cada vez mais profundo da palavra de Deus. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e ótimo. Ótimo domingo para tu. Ótimo final de domingo para tu. E uma ótima semana que começa amanhã. Uma ótima semana para você, abençoada na graça de Deus. Amém?